Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fernando Moraes, professor de matemática, e hoje a gente vai estar dando uma olhadinha nos pontos notáveis de um triângulo. Então acompanhe aqui comigo. Bom pessoal, vamos falar aqui sobre os pontos notáveis de um triângulo, que são elementos importantes na estrutura de formação e de caracterização dessa forma geométrica. Eles são obtidos através das intersecções entre as medianas, bissetrizes internas, mediatrizes e alturas de um triângulo. Falar inicialmente sobre a mediana e o baricentro. Primeiro, que é a mediana é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto, né? Então, você vai ter três pontos médios aí. Temos o ponto médio em relação a B, o ponto médio em relação a C e o ponto médio em relação a B. E simplesmente vamos traçar um segmento de reta que una esses pontos médios ao vértice ali do lado oposto. Então tá aí o ponto médio de BC. Agora vamos traçar uma reta que una ele ao vértice A. Então isso é a mediana. Vamos fazer isso com cada um dos lados do triângulo, traçando então três medianas. Ok? Esse ponto de encontro entre as medianas é o que nós chamamos de baricentro. Ok? Este baricentro ele divide ali a mediana em uma parte maior e uma parte menor. Essa parte maior corresponde a 2/3 da mediana toda e a parte menor corresponde a 1/3, né, do restante da mediana, é claro. Exemplo, se a mediana AM1 tivesse 30 centímetros, o segmento maior, esse segmento de cima, teria aí 20 centímetros, que é 2/3 de 30. E essa parte menor teria 10 centímetros, que seria 1/3 da mediana toda, que nós consideramos aí 30 centímetros. Então, resumindo, baricentro, que é o ponto de intersecção das três medianas, divida aí em 2/3 de mediana em relação ao vértice correspondente. Agora vamos falar de ortocentro. Para falar de ortocentro, eu tenho que falar de altura. Vamos lá, o que é altura? É o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter um segmento de reta que vai ligar ali do vértice ao lado oposto, só que tem que formar 90 graus, independentemente de onde passa ali no lado oposto essa reta. Lembrando que pode ser pelo prolongamento também, que nós exemplificamos aí passando um pouquinho a reta para cada um dos lados aí de BC. Beleza? Então vamos lá. Nesse caso eu tenho um triângulo acutângulo, então o ortocentro vai ser interno. Então estamos aí traçando as três alturas, vejam que sai de um vértice e esse segmento de reta vai até o lado oposto, só que formando 90 graus entre esses segmentos. Ponto de encontro, como eu já falei, nós temos aí o ortocentro, ok? Então tá aí, traçamos as três alturas e o ponto de encontro entre as três alturas é o ortocentro. Beleza? Um detalhezinho aí que a gente tem que lembrar é essa questão que esse segmento de reta, ele tem que sair do vértice do lado oposto, né? Formando em relação ao lado um ângulo de 90 graus. Então, segue aí o exemplo da figura para traçar nas atividades de vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre bissetrizes. Primeiro, o que é uma bissetriz de um triângulo. Bissetriz, né, no caso de um ângulo interno de um triângulo, nada mais é do que o segmento de reta que divide um ângulo em duas partes congruentes, ou seja, que tem a mesma medida. Então temos aqui o ângulo B, vou traçar um segmento de reta que divide o ângulo B ao meio. Por exemplo, se aí for 90 graus, cada lado tem que ficar com 45 graus. Vamos fazer isso com cada um dos vértices desse triângulo ABC. E nós vamos observar que essas bissetrizes internas, elas se encontram, ok? Elas se encontram em um ponto. Esse ponto que elas se encontram, a gente chama de incentro, né? Então, esse ponto de encontro, ou melhor, intersecção das bissetrizes internas,
é o que nós chamamos de incentro, que é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Assim fica a mesma distância de todos os seus lados. Então é como se tivesse uma circunferência aí dentro, ok? Vamos falar agora sobre mediatrizes e o circuncentro, né? Mediatriz, pessoal, é uma reta perpendicular a um lado do triângulo que passa pelo seu ponto médio. Então nós vamos olhar só para o lado, né? Ver o ponto médio e simplesmente vamos traçar uma reta perpendicular em relação ao ponto médio de cada um dos lados do triângulo. Então tá aí a mediatriz 1. Vamos agora olhar para o outro lado do triângulo e vamos traçar a mediatriz 2. Então tá aqui o lado AC com a mediatriz 1. Vejam que o segmento de reta ele não tem local específico para passar em relação ao lado oposto, pode ser por qualquer canto, ok? Então temos aqui a mediatriz 2, né? Ponto médio de BC com a reta perpendicular, e a mediatriz 3, que é em relação ao lado AB, ponto médio, traçamos aí uma reta perpendicular ao lado AB, e observamos que nós temos aí o ponto de encontro entre as mediatrizes. Esse ponto de encontro entre as mediatrizes se chama circuncentro, né? Que é o centro de uma circunferência circunscrita no triângulo. O circuncentro está à mesma distância dos três vértices, né? Então temos aí o exemplo para vocês verem direitinho o que seria uma circunferência, né, circunscrita, ok? Então esse ponto de encontro, ou ponto de intersecção entre as mediatrizes, tem a mesma distância entre os três vértices do triângulo. Bom, pessoal, nós temos aqui, para finalizar, um quadro resumo, onde mostra aí a definição de mediana, bissetriz, altura e mediatriz. Na frente nós temos aí os pontos notáveis, os 4 pontos notáveis, que são o baricentro, que é o ponto de encontro entre as medianas. Nós temos também o incentro, que é o ponto de intersecção aí das bissetrizes internas. Nós temos o ortocentro, que é o ponto de intersecção entre as alturas, e o circuncentro, que é o ponto de intersecção das mediatrizes, ok?